A comitiva da TV Pai Eterno visitou o campo de concentração nazista de Auschwitz, o maior símbolo do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e mergulhou em um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe. Bom dia para você, Wilker, a todos que nos acompanham no Santo Café. Hoje a gente fala de Auschwitz para contar uma parte da história que precisa ser sempre lembrada para que ela não se repita. E a gente está justamente num campo de concentração. Eu vou caminhando aqui com o cinegrafista para a gente entender um pouquinho melhor de como as pessoas viviam em situações desumanas, né, insalubres. Aqui tem um barracão justamente onde era feita a higienização e as pessoas faziam as suas necessidades nesse local. E é um local extremamente simples. E a gente está falando de Polônia, um lugar que é extremamente frio. Imagina esses galpões grandes, sem isolamento térmico, sem nenhuma condição mínima de sobrevivência. E aqui as pessoas tomavam seus banhos, a água não era potável, né? Eles não poderiam beber essa água. E lá no fundo a gente tem justamente o espaço onde faziam as necessidades. Então a gente começa a olhar tudo isso e se questionar, né? Como o ser humano dentro da história foi capaz de fazer uma coisa assim com outro ser humano. E esse museu justamente quer trazer essa história à tona, como eu disse, né? É importante que todas as gerações conheçam, saibam o que foi vivido nesses campos de concentração para que a história não se repita. Os alojamentos, que eram pequenos, sem nenhuma condição, assim como a área ali de banho, de sanitários, eles dormiam numa beliche pequena, né? Aí mais ou menos 5 a 6 pessoas em cada nível da beliche, e a gente consegue entender um pouco, né, da falta de cuidado, da falta de preocupação que existia com as pessoas que eram prisioneiras aqui, né? Não existia nenhum cuidado, não existia isolamento térmico, então muitas vezes essas pessoas estavam submetidas a condições tão extremas que elas não aguentavam. Eu quero falar desse lugar que eu estou aqui, que é justamente a entrada. A gente vê aqui ao lado uma linha do trem, por aqui vinham os judeus. Lá atrás a gente tem justamente um vagão de trem onde centenas de pessoas vinham completamente apertadas, sem ter a dimensão de como seria a vida por aqui. Muitas delas pensavam que viriam para cá para ter melhores condições, traziam de tudo, né? Utensílios de cozinha, traziam objetos pessoais, e aqui elas eram selecionadas. Aquelas que poderiam servir de força de trabalho eram colocadas no campo de concentração. Mulheres, crianças e idosos eram justamente colocados de lado. E o que era dito para eles? Que eles precisavam tomar um banho de desinfecção. Aí eles eram encaminhados para as câmaras de gás e mortos. Então aqui a gente sente o peso da história, né? Começa a ver a crueldade que existia nesse lugar. Então é um lugar que traz uma energia muito forte em relação a tudo isso que foi vivido, e a gente vai seguir caminhando aqui, fazendo esse tour, conhecendo um pouquinho da Polônia, da sua história, né? Como a gente bem disse anteriormente, a gente fez toda a jornada do sino, e agora a gente começa a conhecer não só a religiosidade, mas outros aspectos que marcam a história desse país. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, que marca a história não só do país, mas da humanidade toda, né? E apesar desse clima, essa energia que o Alan mencionou, que é pesada por lá, é importante preservar esses lugares para que a gente não se esqueça da história, para que episódios como o episódio da Segunda Guerra Mundial
quando tantas pessoas, milhões de pessoas foram mortas, para que um episódio como esse nunca mais aconteça.